eu queria colocar na mesa aqui pra gente discutir também. Hoje, Bergson é titular do Fortaleza? Merece a titularidade? Ou o Wellington Paulista continua sendo o jogador ali de referência no ataque tricolor? Começa contigo, Cabeção. Realmente o Bergson tem demonstrado um bom futebol e, como o Caio gosta de falar, parece que ele casou perfeitamente ali com o David. O momento do Bergson hoje é bem melhor do que o momento do Wellington Paulista. Mas o Wellington Paulista, jogador cascudo, como gosta de falar o Chamusca, atleta que sabe bem o caminho das redes, jogador que sabe se posicionar dentro da área para marcar gols, enfim. Eu continuaria com o Wellington Paulista e deixaria o Bergson para segundo tempo. Mera questão de estratégia. Minha estratégia seria essa. Agora que o Bergson merece ser titular, merece. Mas eu continuaria com o Wellington Paulista. E você, Caio? Não, eu falei até do nosso futebolês pro YouTube hoje, né? Primeiro que eu acho que o bom é recuperar a opção do Wellington Paulista, que parecia uma coisa descartada no período do Rogério Ceni na reta final. Times como Fortaleza, como Ceará, como Sport, times que almejam primeiro se manter na Série A, não pode se dar muito ao luxo de descartar alguém 100% do elenco, não. Tem que tentar recuperar jogadores, principalmente um cara que tem 99 gols no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Não estamos falando de um jogador que começou ontem, que deve entender bem na carreira quando ele tem alto, quando tem baixo, às vezes o cara mais jovem tem mais dificuldade. Eu acho que vai passar muito por característica de jogo. Lembrando, tem até a lebre aqui, o Fortaleza vai pegar um Goiás que é a lanterna da competição. Ele tem de volta a opção do Oswaldo, por exemplo. Ele pode querer para esse jogo abrir mão de ter esse jogador de lado que hoje vem jogando o Ronald ou joga o Marlon, meter 2 pontos, e para meter 2 pontos talvez seja mais interessante você ter um Wellington Paulista que é um excelente cabeceador dentro da área, um cara que se coloca. Característica de jogo diferente. E até porque, não que o Bergson tenha jogado mal quando jogou desde o início, ele estreia contra o Atlético Paranaense e joga bem aquela partida, marca um gol, depois tem um gol anulado, mas ele entrou muito bem contra o Botafogo, vindo do banco também. Então você ainda ganha uma alternativa diferente que dá talvez mais intensidade de jogo entrando no segundo tempo do que o próprio Wellington daria. Como o Wellington vem do banco contra o São Paulo e marca gol. Então eu acho que tem que pensar muito na característica do adversário também. A estratégia, o mais né? importante para mim nesse aspecto é recuperar a opção do jogador. Às vezes aqui no Brasil, ele no geral, a gente descarta visivelmente o cara chateado, muito viu? rápido, né? Em cima do que você tá Sim, falando. sim. Ele demonstrou, ele estava chateado aos 44 com a reserva no do segundo Fortaleza. tempo, E ele mesmo disse. Porque eu não sei. Não, ele não falou isso não. Falou várias vezes. Ele chegou a dizer que não sabia por que não estava sendo utilizado. Ele não afirmou categoricamente que estava chateado. Inclusive, naquele gol que ele faz contra o São Ele Paulo, fala que ele que é da faz música, isso né? aqui, ele disse que é da música. Eu não sei se ele... Mas eu não vi o Wellington Paulista falando Mas não. eu acho que não é nem questão de ser titular ou reserva. Eu acho que talvez deve ter irritado o cara, imagino. É a história de entrar aos 44, você tá entendendo, você? Porque você pode virar banco, mas ser um substituto usado com frequência e com tempo hábil. O Rogério Ceni, cara, a gente falava isso. O Rogério Ceni, ele ia com o cara e aí comprava a ideia. Eu não sei se ele ia com o cara pelo que o cara apresentava nos treinos também, porque a gente não vê os treinos. Então o cara conquistava o Rogério Ceni de alguma maneira. Conquistava o Rogério Ele Ceni. dizia que era nos treinos. Ou o cara perdia posição total. Aconteceu com o Fragapane, por exemplo. Mas aí quando você conquista, o outro deixa de conquistar. Então, para não... Só tem 11 lugares. né? Exatamente. O Romarinho, o Anderson falava, e aí eu tô lembrando aqui, falando e lembrando, o Anderson dizia, cara, o Romarinho acaba com o treino. Eu disse, não é possível que esse cara jogue tudo isso que o Anderson fala nos treinos. E o Rogério Ceni bancando, até que o Romarinho deu certo. O David... É uma ideia do Rogério Ceni desde a época do Cruzeiro, né? O Rogério Ceni contrata o David pro Fortaleza. Se o Rogério Ceni não fosse técnico do Fortaleza, o Fortaleza não teria contratado o David. Isso é fato. Que a contratação do David é pedido do Rogério Ceni. E aí não é uma contratação qualquer. É a maior contratação em números, em valores, da história do futebol cearense, amigo. 5 milhões de reais. Não é isso? Isso. 5 milhões. Então não é uma... 60%, né? Uma contratação qualquer. O Fortaleza fez a maior contratação em relação a grana, valor do futebol cearense, trazendo o David. O David começa bem, daí depois passa 20 jogos sem marcar, e o Anderson fez uma matéria, o Danilo também, daqui a pouco eu vou até vender o peixe do Danilo. O Anderson fez uma matéria agora há pouco, que nos últimos 11 jogos do David, ele marcou 7 gols. O David já marcou mais gols depois que ele voltou a marcar do que no início da temporada, quando ele não foi mal, ele foi até bem no Fortaleza. Foram 3 gols logo no início. O revés disso aí é exatamente com o Wellington Paulista. Ele não estava mal, ele vinha entrando, marcando gols, não todos os jogos, mas esporadicamente, e de repente ele foi colocado numa situação secundária no time do Fortaleza. Não dá pra... E aí pode ser pelo que o Anderson fala, da estratégia que o Rogério tinha, pelo que o Caio fala, o que ele queria pro jogo, taticamente,
talvez o Wellington não se encaixasse, e ele foi tirando o Wellington. Mas é claro que o jogador disse, poxa, eu marquei gol há 2 jogos atrás, eu tenho marcado, né? Eu tenho entrado pouco, tenho marcado. De repente eu não entro mais, é estranho. Agora eu vou te contar uma Jogador coisa, estranho. Danilo. É claro que o Rogério Ceni sabe muito mais do que nós aqui, tá? Nem se compara aqui. E além do conhecimento, que ele estudou para ser treinador, ele conhece mais que ele tá lá dentro. Tá lá dentro. Vendo Fortaleza. Mas se você exigir do Wellington Paulista o que o David faz, o que o Bergson faz, é uma injustiça. Mas eles dois também não fazem algo que o Wellington faz. Não, eu sei, eu tô falando em relação a encaixe de Sim, jogo, tático, porque desse primeiro combate, o Wellington Paulista com a idade que tem, e ele nunca foi um jogador de muita mobilidade, ele não vai fazer isso. Não vai fazer. E você acha que isso aí foi a condição sine qua non sei, para o não Rogério sei. tomar a decisão? Sinceramente, eu não sei. Me parece que sim. Mas eu também Me parece pode que ser, mas enfim. Sinequa não. É diferente, meu amigo, tá pensando o quê? diferente, é diferente. Sinequa Ó, não. bobagem. Que homem. Como é que o Wellington, Bobagem. como é que o Wellington com aquela idade vai fazer a marcação que o Bergson faz? Não faz. Cara, o Bergson faz marcação quase que de volante na saída de bola. O Bergson, você pode reclamar tudo, desde a época do Ceará. Mas ele sempre fez essa marcação. Se ele tiver um outro que coopere com ele na marcação, a possibilidade de tomar a bola na saída é muito grande. Rapaz,